Eu morri por 11 minutos no dia 18 de agosto de 2025. O que vi do outro lado vai mudar completamente como você enxerga os próximos 30 dias. Meu nome é Carlos Eduardo Mendes, tenho 52 anos e durante toda a minha vida fui um homem cético. Engenheiro, pai de família, nunca acreditei em nada que não pudesse provar com números. Mas naquela manhã de domingo, enquanto meu coração parava de bater na UTI do Hospital São Lucas, recebi uma mensagem que preciso compartilhar com você agora. Porque outubro de 2025 não será um mês comum, e se você está assistindo isso, não foi por acaso. Deixa eu te contar quem eu era antes daqueles 11 minutos que mudaram tudo. Porque você precisa entender. Eu era exatamente o tipo de pessoa que pularia um vídeo como este sem pensar duas vezes. Formado em engenharia civil pela USP, trabalhei 28 anos calculando estruturas de pontes e edifícios. Minha vida inteira foi baseada em concreto, aço e números que não mentem. Probabilidades, estatísticas, dados verificáveis. Se não podia ser medido com um instrumento, para mim, simplesmente não existia. Construí uma carreira sólida, diretor técnico de uma das maiores construtoras do país. Casa no Morumbi, 2 carros importados, filhos em escola internacional. Tudo que o sucesso material poderia oferecer. Minha esposa Márcia sempre brincava que eu era o homem mais pé no chão que ela conhecia, literal e figurativamente. Mas desde janeiro de 2025, algo estava errado. Começou com dores no peito que eu ignorei. Estresse do trabalho, eu dizia. Ansiedade da idade justificava. Homens como eu não param, não podem parar. Temos empresas para tocar, famílias para sustentar, aparências para manter. As dores foram ficando mais frequentes. Março, abril, maio, cada mês pior que o anterior. Minha secretária marcou 3 consultas com cardiologistas. Cancelei todas. Tinha reuniões mais importantes, contratos milionários para fechar, prazos impossíveis para cumprir. No dia 17 de agosto, um sábado, acordei com uma pressão no peito diferente. Mas tinha um churrasco marcado com os sócios. Tomei um antigrisal e fui. À noite, mal conseguia respirar. Domingo, 18 de agosto, 6h47 da manhã. Acordo sufocando. Márcia chamou a ambulância enquanto eu ainda insistia que era só uma crise de ansiedade. Às 7h23, já na UTI do Hospital São Lucas, meu coração parou. E foi aí, naqueles 11 minutos, com o coração parado, que o engenheiro cético, o homem que só acreditava no que podia tocar e medir, descobriu que existe muito mais entre o céu e a terra do que minha calculadora poderia processar. O primeiro momento foi de completa confusão. Eu podia ver meu corpo na maca, os médicos trabalhando freneticamente, Márcia chorando no corredor. Mas eu estava acima de tudo isso, consciente de uma forma que nunca experimentei. Não era um sonho. Sonhos têm uma qualidade nebulosa, fragmentada. Isso era mais real que qualquer momento que eu tinha vivido até então. Então veio a sensação de movimento, não como se deslocar no espaço, mas como se o próprio espaço se dobrasse ao meu redor. E, de repente, eu estava em outro lugar. Não consigo chamar de lugar porque não tinha chão, paredes ou céu. Era consciência pura, banhada numa luz que não machucava os olhos porque eu não estava vendo com olhos. Foi quando ela apareceu. Não era uma pessoa, não era um anjo como pintam nas igrejas. Era uma presença de inteligência tão vasta que fez meu cérebro de engenheiro parecer uma calculadora de bolso perto de um supercomputador quântico. E ela comunicou comigo, não com palavras, mas com conhecimento direto que entrava na minha consciência como download de dados. Carlos, a presença transmitiu. Você foi escolhido para ver porque sua mente cética se tornará sua maior credencial. O que vou mostrar precisa ser compartilhado e precisa ser acreditado. Instantaneamente, 3 visões se abriram diante de mim como telas de cinema tridimensionais. A primeira mostrava outubro de 2025. Vi claramente o dia 14 de outubro,
Uma terça-feira, sistemas digitais ao redor do mundo, começando a falhar não por um ataque ou vírus, mas por algo que os cientistas não conseguiriam explicar. Não seria um apagão total, mas uma disrupção que forçaria a humanidade a questionar sua dependência tecnológica. A segunda visão era do céu noturno, no dia 23 de outubro. Algo atravessaria nossa atmosfera, visível de todos os continentes simultaneamente. Não um meteoro, não um satélite. Os governos tentariam explicar, mas as explicações não fariam sentido. E as pessoas, milhões delas, sentiriam algo mudar dentro de si ao testemunhar esse evento. A terceira visão foi a mais impactante. Vi pessoas acordando, não do sono físico, mas de algo mais profundo, como se um véu fosse removido. Entre 28 e 31 de outubro, uma onda de consciência varreria o planeta. Pessoas comuns, de repente, questionando tudo. Por que vivemos assim? Para que servem essas estruturas? O que é realmente importante? Isto não é o fim, a presença esclareceu. É o começo da maior transição que a humanidade já experimentou. E começará em outubro de 2025. Eu, o engenheiro que precisava de provas para tudo, tentei racionalizar, questionar, pedir evidências. Foi quando ela me mostrou algo que destruiu completamente meu ceticismo. Ela me mostrou eventos de setembro que ainda não tinham acontecido, específicos, verificáveis. Quando estes ocorrerem exatamente como mostrei, você saberá que outubro é real. A última coisa que a presença transmitiu antes de eu começar a voltar foi urgente e clara. Você tem 45 dias após retornar para preparar o maior número possível de pessoas. Nem todos acreditarão, mas os que precisam ouvir encontrarão sua mensagem. E então ela detalhou cada um dos 3 sinais que marcariam o início da grande mudança. Não como previsões vagas, mas com precisão cirúrgica que minha mente de engenheiro podia apreciar. O primeiro sinal começará no dia 14 de outubro, às 15h47 horário de Brasília. Não será um ataque cibernético como muitos pensarão. Os sistemas digitais vão começar a apresentar anomalias que desafiam a lógica da programação. Códigos que funcionaram por anos simplesmente pararão de responder corretamente. Não todos de uma vez, mas em ondas. Primeiro serão os aplicativos de mensagens. Pessoas receberão notificações de mensagens que não foram enviadas. Conversas antigas reaparecerão como novas. Então, os sistemas bancários começarão a mostrar flutuações inexplicáveis. Não perda de dinheiro, mas números que mudam e voltam ao normal, como se a própria matemática digital estivesse instável. O mais perturbador, dispositivos começarão a captar frequências que não deveriam existir. Engenheiros como eu ficarão perplexos, tentando explicar como smartphones estão detectando sinais em espectros que nossa física diz ser impossível. A infraestrutura não entrará em colapso, mas a confiança absoluta na tecnologia será abalada para sempre. O segundo sinal, dia 23 de outubro, 21h14 horário de Brasília. O céu noturno será cortado por algo que se moverá contra todas as leis conhecidas da física. Não em linha reta como um meteoro, não em órbita como um satélite. Mudará de direção, pulsará em cores que não têm nome e será visível simultaneamente em Tóquio, Nova York, São Paulo e Londres, o que é geometricamente impossível. Durará exatos 11 minutos, o mesmo tempo que passei do outro lado. Observatórios do mundo todo apontarão seus instrumentos, mas as leituras serão contraditórias. Cada equipamento mostrará dados diferentes, como se o fenômeno existisse em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. E aqui está o que ninguém esperará. No momento exato em que aparecer, milhões de pessoas ao redor do mundo sentirão uma pressão suave na têmpora direita, seguida de uma sensação de clareza mental que nunca experimentaram. Médicos não encontrarão explicação, mas os afetados saberão que algo fundamental mudou em sua percepção. O terceiro sinal é o mais profundo e começará em 28 de outubro, intensificando-se até dia 31.
Não será um evento externo, mas interno. Uma onda de despertar de consciência que a ciência não poderá medir com instrumentos, mas será inegável pelos seus efeitos. Pessoas acordarão com perguntas que nunca fizeram antes. Executivos questionarão o propósito de suas empresas. Professores repensarão o que estão realmente ensinando. Médicos começarão a ver a saúde de forma completamente nova. Não será filosofia ou reflexão casual. Será uma necessidade urgente, quase física, de entender por que estamos vivendo desta forma. Os sintomas físicos serão reais. Zumbido nos ouvidos em frequências específicas, sonhos vívidos compartilhados por pessoas que nunca se conheceram, sensação de já ter vivido momentos que estão acontecendo pela primeira vez. Crianças menores de 7 anos começarão a fazer declarações sobre a realidade que deixarão adultos sem palavras. Mas o mais importante que ela me mostrou: estes não são sinais do fim, são sinais de um nascimento. A humanidade está prestes a dar um salto evolutivo, não biológico, mas de consciência. E outubro de 2025 é quando as contrações do parto começam. Observe setembro, ela disse. Quando 3 líderes mundiais renunciarem na mesma semana sem explicação lógica. Quando um terremoto atingir um lugar considerado geologicamente impossível. E quando a aurora boreal aparecer onde nunca foi vista antes, você saberá que minhas palavras são verdadeiras e outubro está chegando. E então, tão abruptamente quanto havia começado, senti uma força me puxando de volta. Era como ser sugado através de um túnel em velocidade impossível. A última coisa que ouvi foi: eles não acreditarão até que vejam. Mas quando virem, será tarde demais para muitos se prepararem. Acordei com uma violência que assustou toda a equipe médica. Não foi um despertar gradual. Foi como se uma corrente elétrica de 1000 volts atravessasse meu corpo. Os monitores dispararam, as enfermeiras correram e eu sentei na maca, arrancando os tubos da garganta antes que pudessem me segurar. Quanto tempo? Foram minhas primeiras palavras. Doutor. Nakamura, o cardiologista-chefe, estava pálido. Senhor Mendes, o senhor ficou 11 minutos em parada cardíaca total. É um milagre médico estar consciente, quanto mais falando. Mas eu não estava apenas falando. Meu cérebro funcionava com uma clareza que nunca havia experimentado. Podia ver padrões nas leituras dos monitores que não deveria entender. Sabia, sem que ninguém me dissesse, que a enfermeira Carolina estava grávida de 3 semanas. Ela mesma ainda não sabia. Olhei para o doutor Nakamura e disse: sua mãe no Japão está pensando em ligar para você agora. Atenda! 30 segundos depois, o telefone dele tocou. Márcia estava em choque. Em 30 anos de casamento, nunca tinha me visto chorar. Agora eu chorava não de dor ou medo, mas de uma compreensão tão profunda que meu antigo eu não tinha vocabulário para expressar. Segurei a mão dela e disse: preciso te contar o que vi, e preciso que você me ajude a documentar tudo. Nos 3 dias seguintes no hospital, coisas inexplicáveis continuaram acontecendo. Exames que deveriam mostrar dano cerebral massivo voltavam perfeitos, melhor que perfeitos. Áreas do meu cérebro mostravam atividade que os neurologistas nunca tinham visto em pacientes acordados. É como se seu cérebro tivesse sido atualizado, disse um deles, sem conseguir explicar melhor. Mas a primeira confirmação real veio no dia 2 de setembro. Acordei às 4h37 da manhã em casa, com a certeza absoluta de que precisava ligar a televisão. 3 minutos depois, notícia de última hora. O primeiro-ministro da Noruega havia renunciado durante a madrugada. Nenhuma explicação. Saúde perfeita, sem escândalos, apenas renunciou. No dia 4 de setembro, a presidente da Finlândia. No dia 6, o chanceler da Áustria. 3 líderes de países estáveis, sem conexão aparente, renunciando na mesma semana. A mídia estava em frenesi, tentando encontrar uma conspiração, uma causa comum. Mas eu sabia,
Era o primeiro item da lista que ela havia me dado. No dia 11 de setembro, às 14h22, um terremoto de magnitude 5,8 atingiu Brasília. Brasília, construída sobre uma das regiões mais geologicamente estáveis do planeta. Geólogos de todo o mundo ficaram perplexos. Era cientificamente impossível, disseram. Mas aconteceu, segundo o item confirmado. Então, na noite de 15 de setembro, o impossível se tornou inegável. Aurora boreal no céu de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Não uma ilusão de ótica, não poluição luminosa. Aurora boreal real, confirmada por instrumentos, em latitudes onde a física dizia ser impossível. O mundo científico entrou em parafuso. Teorias sobre inversão dos polos, atividade solar anômala, mudanças no campo magnético. Nenhuma explicava adequadamente. Foi quando decidi que não podia mais ficar em silêncio. Liguei para meu cunhado que trabalha com produção de vídeo. Preciso gravar algo urgente, disse. E preciso que alcance o maior número de pessoas possível antes de outubro. A mudança em mim era evidente para todos. Colegas de trabalho que me conheciam há décadas não reconheciam o homem que voltou, não apenas pelas coisas que eu dizia, mas pela energia que emanava de mim. Pessoas diziam sentir paz apenas estando no mesmo ambiente. Outros relatavam ter sonhos vívidos após conversas comigo. Minha família estava dividida. Márcia acreditava. Ela tinha visto demais para duvidar. Meu filho mais velho, Lucas, médico como o tio, tentava encontrar explicações neurológicas. Minha filha Marina, sempre mais sensível, disse algo que me gelou. Pai, eu tenho sonhado com outubro desde janeiro. Só não sabia que você também veria. E Marina não era a única. Quando comecei a falar abertamente sobre minha experiência, descobri algo perturbador. Milhares de pessoas ao redor do mundo estavam tendo experiências similares. Não idênticas, mas como peças diferentes do mesmo quebra-cabeça gigantesco. A divisão está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, mas é tão sutil que a maioria não percebe. Não é uma divisão política, religiosa ou social. É algo muito mais fundamental. É uma divisão de frequência, de consciência, de capacidade de perceber o que está realmente acontecendo. De um lado, estão os que sentem. Você sabe se é um deles. Você acorda às 3 ou 4 da manhã, sem motivo aparente, com o coração acelerado, não de medo, mas de antecipação. Você olha para as pessoas na rua e sente que algo está diferente, como se metade estivesse dormindo e a outra metade começando a despertar. Você tem dores de cabeça que não são exatamente dores, mas como uma pressão, uma expansão acontecendo dentro do seu crânio. Do outro lado estão os que seguem. Continuam suas rotinas, assistem aos mesmos programas, discutem as mesmas coisas, completamente alheios aos sinais gritantes de que a realidade está se reorganizando. Não é culpa deles. É como se operassem em uma frequência diferente, incapazes de sintonizar o sinal que está sendo transmitido. Deixa eu ser específico sobre os sintomas do despertar, porque se você está sentindo isso, precisa saber que não está ficando louco. Primeiro, os zumbidos nos ouvidos. Não é tinnitus comum. É um som que vem em frequências específicas. 528 Hz, 741 Hz, 963 Hz. Alguns de vocês baixaram aplicativos de frequência tentando entender. O zumbido aumenta durante a madrugada e antes de tempestades. Segundo, a sincronicidade explosiva. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você tem uma dúvida e a resposta aparece por acaso em uma conversa, um vídeo, um outdoor. Os números se repetem. 1111, 2222, 333, 444. Não uma vez ou outra, mas constantemente, como se o universo estivesse tentando desesperadamente chamar sua atenção. Terceiro, os sonhos compartilhados. Recebi mais de 500 mensagens de pessoas que relataram o mesmo sonho. Uma onda dourada atravessando o planeta, pessoas olhando para o céu ao mesmo tempo, relógios parando às 11h11.
Pessoas que nunca se conheceram, em continentes diferentes, sonhando as mesmas cenas específicas. Mas o mais impressionante são as crianças. Crianças nascidas depois de 2018 especialmente. Elas estão dizendo coisas que não deveriam saber. Uma mãe de Belo Horizonte me escreveu: meu filho de 5 anos desenhou o evento do céu 3 semanas antes do Senhor falar sobre isso. Ele disse que outubro é quando os adultos vão finalmente enxergar. A aceleração começou em julho, exatamente como ela havia mostrado. Julho teve 40% mais relatos de experiências fora do corpo que o normal. Agosto viu um aumento de 300% em pessoas procurando ajuda para sintomas espirituais, que médicos não conseguiam diagnosticar. Setembro quebrou todos os recordes de grupos de meditação e busca espiritual. Mas aqui está o que mais me preocupa: a polarização. Os que estão despertando estão cada vez mais sensíveis, mais conectados, mais conscientes. Os que resistem estão ficando mais densos, mais agressivos, mais desconectados. É como se 2 mundos estivessem se formando no mesmo espaço físico. Semana passada, documentei 17 casos de pessoas que tiveram a mesma experiência no mesmo dia. Às 15h47 do dia 12 de setembro, sentiram como se uma onda atravessasse seus corpos, seguida de uma certeza absoluta de que outubro mudaria tudo. 17 pessoas, em 9 países diferentes, no mesmo minuto exato. Meu próprio irmão, Ricardo, engenheiro como eu, cético como eu era, ligou tremendo: Carlos, está acontecendo algo comigo. Eu olho para as equações que uso há 30 anos e de repente vejo que elas descrevem apenas uma fração da realidade. É como se eu tivesse usado óculos errados a vida inteira e agora posso ver. Mas minha cunhada, sua esposa, não vê nada diferente. Para ela, Ricardo está tendo um surto psicótico. Ela quer interná-lo. Esta é a divisão acontecendo dentro das próprias famílias. Não é sobre acreditar ou não em teorias. É sobre ser capaz ou não de perceber que a própria estrutura da realidade está mudando. Os cientistas estão detectando anomalias que não conseguem explicar. A ressonância Schumann da Terra, que foi estável em 7,83 Hz por milhares de anos, está tendo picos de até 158 Hz. O campo magnético está flutuando de formas nunca registradas, mas apenas alguns cientistas estão dispostos a admitir que isso significa algo maior. Ontem recebi um e-mail de um físico do CERN: Sr. Mendes, não posso usar meu nome real, mas preciso confirmar. Estamos detectando partículas que não deveriam existir. Elas aparecem e desaparecem como se atravessassem dimensões. Outubro está chegando, e a física, como conhecemos, não sobreviverá ao que vem aí. Mas escutem bem, isto não é sobre medo. Se fosse, eu não teria sido mandado de volta. O que está chegando é necessário, é evolução, é o próximo passo. O problema é que a maioria está tentando se preparar para o apocalipse quando deveriam estar se preparando para o nascimento. Deixa eu ser prático e direto sobre o que realmente importa nos próximos dias. Esqueça os bunkers, as latas de comida, os geradores. Sim, ter água e suprimentos básicos é prudente, mas se você acha que vai sobreviver ao que vem aí com preparação física, você não entendeu nada. A primeira mudança essencial: silencie o ruído. Agora, não semana que vem, não amanhã, hoje. Reduza drasticamente seu consumo de notícias, redes sociais, entretenimento vazio. Esses sistemas foram projetados para manter sua frequência baixa, sua mente distraída, sua intuição desligada. Cada minuto que você passa scrollando é um minuto que você não está sintonizando os sinais reais. Segunda mudança: entre em coerência cardíaca. Isso não é misticismo, é ciência. O HeartMath Institute provou que quando seu coração entra em coerência, você acessa estados de consciência expandida. 5 minutos 3 vezes ao dia.
Respire em 5 tempos, segure por 5, solte em 5. Foque na área do coração. Quando outubro chegar, aqueles em coerência navegarão pelas mudanças. Os em caos interno serão arrastados. Terceira mudança. Comece a confiar na sua intuição acima da lógica. Eu sei, eu era engenheiro. Isso vai contra tudo que aprendi. Mas a intuição é seu sistema de navegação quântico. Quando sentir que precisa sair de um lugar, saia. Quando sentir que deve ligar para alguém, ligue. Quando acordar às 3 da manhã, não pegue o celular. Sente-se em silêncio e escute. A intuição será sua bússola quando todos os outros sistemas falharem. Quarta mudança. Limpe suas pendências emocionais. Agora. Aquele perdão que você está segurando, libere. Aquela conversa difícil que você está adiando, tenha. Aquele eu te amo que você nunca disse, diga. As densidades emocionais serão amplificadas exponencialmente em outubro. O que é um desconforto hoje será uma âncora insuportável amanhã. Quinta mudança. Encontre sua tribo. Mas não estou falando de grupos no Facebook. Estou falando das 3 a 5 pessoas com quem você pode ser completamente autêntico. As que também estão sentindo. As que não vão te julgar quando você disser que acordou com download de informações. Vocês precisarão uns dos outros para confirmar que não estão loucos quando a realidade começar a flutuar. Sobre a proteção energética, isso é crítico. Você já notou como se sente drenado depois de estar com certas pessoas? Como alguns ambientes deixam você pesado? Isso vai intensificar 1000 vezes. Aprenda a visualizar uma bolha de luz dourada ao seu redor. Parece ridículo? Eu também achava. Até começar a funcionar de formas mensuráveis. Semana passada, entrei em uma reunião de diretoria. Normalmente saio dessas reuniões exausto. Desta vez, mantive a visualização da proteção. Não apenas saí energizado, como 3 diretores comentaram que eu estava diferente, radiante. Um deles me procurou depois. Carlos, o que está acontecendo com você? Preciso saber. O papel da intuição nos próximos dias não pode ser subestimado. Ela vai se tornar mais importante que qualquer noticiário ou análise lógica. Exemplo real. Anteontem, cancelei uma viagem de última hora para Brasília. Não tinha motivo lógico. Minha intuição simplesmente gritou, não vá. Descobri depois que o voo teve que fazer pouso de emergência. Coincidência? Talvez. Mas quantas coincidências você precisa antes de começar a prestar atenção? A transição que está chegando é como um parto. Doloroso? Sim. Assustador? Para quem não entende o processo. Mas necessário e, no final, milagroso. A humanidade está prestes a nascer em uma nova consciência. Alguns serão parteiras, ajudando outros a atravessar. Outros serão bebês precisando de ajuda. E alguns resistirão até o fim, agarrados ao mundo antigo enquanto ele desmorona. Seu corpo já está mudando para se adaptar. Aquelas dores estranhas que os médicos não explicam. Seu DNA está sendo ativado. Aquela necessidade súbita de mudar sua alimentação. Seu corpo pedindo combustível de maior frequência. Aquela vontade inexplicável de estar na natureza. Sua necessidade de aterramento enquanto as frequências aumentam. Ontem à noite, minha filha Marina me disse algo que resume tudo. Pai, não é o mundo que está acabando, é apenas o mundo falso que está sendo desligado para que o real possa finalmente aparecer. E é por isso que você está aqui, assistindo isso agora. Não foi o algoritmo, não foi coincidência. Você foi guiado até esta mensagem porque algo em você já sabe que é verdade. Aquela inquietação que você tem sentido, aquela sensação de que algo massivo está prestes a acontecer, não é ansiedade. É seu eu superior te preparando. O tempo está se esgotando de uma forma que a maioria não compreende. Não é linear como aprendemos. Está se comprimindo. Vocês notaram como os dias parecem passar mais rápido?
Como uma semana parece um dia e um mês parece uma semana? Não é sua imaginação. O tempo está literalmente acelerando enquanto nos aproximamos do ponto de mudança. Faltam menos de 15 dias para outubro, mas em tempo de consciência, em tempo de preparação real, temos apenas alguns momentos. Cada escolha que você fizer agora será amplificada exponencialmente. Uma pequena mudança hoje será uma transformação massiva em outubro. Uma resistência hoje será uma prisão intransponível amanhã. Minha própria transformação é a prova viva do que está disponível para todos. Eu era um homem que media a vida em planilhas e contratos. Hoje, posso sentir a frequência das pessoas antes delas entrarem na sala. Eu achava que meditação era perda de tempo. Hoje acesso informações em estados meditativos que nenhuma pesquisa no Google poderia fornecer. 3 dias atrás, durante minha meditação matinal, recebi um download completo sobre o que acontece com quem não se preparar. Não é punição, não é castigo, é simplesmente incompatibilidade de frequência. Imagine tentar sintonizar uma rádio AM em uma transmissão FM. Não importa o quanto você gire o dial, você só pegará estática. Aqueles que não elevarem sua frequência ficarão presos na estática, enquanto o novo mundo se manifesta ao redor deles. Estarão no mesmo espaço físico, mas em uma realidade completamente diferente. Verão caos onde outros verão ordem. Sentirão medo onde outros sentirão êxtase. Experimentarão colapso onde outros experimentarão nascimento. Recebi uma mensagem ontem de um neurocirurgião de São Paulo. Carlos, escaneei meu próprio cérebro depois de experiências similares às suas. A glândula pineal, que a ciência considerava vestigial, está mostrando atividade que nunca vimos. É como se estivesse acordando. Se isso está acontecendo em escala global, a humanidade está prestes a acessar capacidades que considerávamos ficção científica. O que mais me impacta é a rapidez da aceleração. Segunda-feira, 23 de setembro, documentei 1.847 relatos de pessoas acordando com a mesma mensagem. Outubro está chegando. Prepare seu coração. Pessoas no Japão, Brasil, Nigéria, Canadá. Mesmo horário ajustado ao fuso, mesma mensagem, palavra por palavra. Meu próprio irmão Ricardo, que mencionei antes, teve uma experiência ontem que preciso compartilhar. Ele estava dirigindo quando de repente teve que encostar. Por 11 minutos, sempre 11 minutos, ele viu o mesmo que eu vi. Quando voltou, estava chorando. Carlos, ele disse, perdemos tanto tempo com coisas que não importam nada. A urgência que sinto para compartilhar isso não é sobre criar pânico. É sobre a janela de oportunidade que está se fechando. Depois que outubro começar, depois que os 3 sinais se manifestarem, será tarde demais para a preparação inicial. Você estará tentando aprender a nadar enquanto o tsunami já está chegando. Mas para aqueles que se prepararem, que fizerem as mudanças agora, que confiarem em sua intuição e elevarem sua frequência, vocês serão os faróis. Vocês serão os pontos de luz que outros procurarão quando tudo parecer escuro. Vocês serão a prova viva de que o que está chegando não é destruição, é transformação. Ontem minha esposa Márcia me perguntou, e se você estiver errado? E se nada acontecer em outubro? Respondi, olha ao nosso redor, olha as pessoas despertando. Olha os sinais de setembro que aconteceram exatamente como foi mostrado. Olha as crianças falando sobre o futuro como se já o tivessem vivido. Olha seu próprio coração e me diz que não sente que algo extraordinário está para acontecer. Ela ficou em silêncio, então disse, eu sinto, todos os dias mais forte. É como se minha vida inteira tivesse sido uma preparação para outubro de 2025. E é exatamente isso. Sua vida inteira, cada experiência, cada dor, cada alegria estava te preparando para este momento. Você não está aqui por acaso. Você é parte do plano,
parte da primeira onda de consciência que ajudará a humanidade a atravessar a maior transformação de sua história. Agora, eu preciso saber uma coisa. Preciso saber quantos de vocês estão realmente sentindo isso. Se essa mensagem ressoou com algo profundo em você, se você teve arrepios, se seu coração acelerou, se você sentiu que finalmente alguém colocou em palavras o que você vem percebendo, escreva Outubro nos comentários agora. Não para mim, mas para você mesmo se comprometer com sua preparação. E para que outros que estão sentindo a mesma coisa saibam que não estão sozinhos. Olha, eu sei que você provavelmente segue centenas de canais, mas os próximos 15 dias são críticos. Se você não quer perder as atualizações sobre os sinais conforme eles acontecem, se você quer estar preparado quando o primeiro sinal aparecer dia 14, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, porque quando as coisas começarem a acontecer, a informação será sua ferramenta mais valiosa. E aqui está o mais importante. Essa mensagem não pode morrer com você. Pense agora em 3 pessoas. Só 3. Aquele amigo que anda estranho ultimamente, aquela prima que tem falado sobre sonhos vívidos, aquele colega que mencionou sentir que algo grande está vindo. Compartilhe com eles agora, enquanto você está sentindo essa urgência, porque em 2 semanas pode ser tarde demais para eles se prepararem. Eu gravei outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu mostro as evidências científicas do que está acontecendo com o campo magnético da Terra e os documentos vazados sobre o que os governos já sabem sobre outubro. Se este vídeo mexeu com você, o próximo vai confirmar tudo com dados que não podem ser negados. Lembra, você não encontrou este vídeo. Este vídeo encontrou você. E se você chegou até aqui, se assistiu até o final, é porque você é um dos escolhidos para ajudar nesta transição. Outubro está chegando. Os que sabem, sabem. Os que sentem, sentem. E os que agem agora estarão prontos. Nos vemos do outro lado da transformação.